A oração é o encontro da sede do homem com a fonte de Deus. Bom dia! Hoje, quarta-feira, 21 de maio de 2025. A oração é realmente o encontro da sede nossa com a fonte renovadora de Deus. Dentro de cada um de nós existe uma sede profunda, uma sede de paz, uma sede de amor, uma sede de sentidos. Essa sede não pode ser saciada pelas coisas do mundo, porque ela é espiritual. Na oração, encontramos o que verdadeiramente nos preenche. E aí, neste diálogo silencioso, é que nós conseguimos que a nossa alma seja tocada pela fonte infinita de sabedoria, de amor, de vida e de luz de Deus, de Jesus, de Maria, nossa mãe, e dos bons espíritos. Que hoje, neste dia tão especial, essas entidades e os bons espíritos nos acompanhem durante toda a jornada e que você, se não estiver muito bem, você se sinta acolhido, se sinta acariciado, se sinta integrado neste grupo de oração, nesta comunidade de irmãos, irmãos em Deus, em Cristo e em Maria. Que você passe por esse encontro de uma forma muito agradável. Que você consiga abrir seu coração desde agora. Vai pensando, vai meditando, vai falando com os bons espíritos da situação que você se encontra, de como que você está. Eles sabem como é que você está. Eles sabem da sua vida, mas eles precisam saber como é que você está reagindo. Como é que você vai contar isso para eles? Se você vai contar com serenidade, se você vai contar com revolta, com amargura, com braveza, com aspereza, até com ingratidão. Então, é dessa forma que eles querem interagir com você, conhecer de verdade como é que você está e como é que você está passando. Eles vão te ouvir e vão estar com você durante todo esse nosso encontro, como depois, se você necessitar que o diálogo, que a conversa seja maior. Iniciamos então agora a nossa leitura no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 9. E o item 9 é mais longo, então nós o dividimos em partes. Então, no item 9, parte 1, assim está escrito: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que os procuram, de boa fé e com humildade, à luz do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a existência. Olha quanta coisa tem nesse texto, que é relativamente curto, né? Então, quando ele começa aqui, né? O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Nós temos que estar colocando para você que de repente não ouviu ontem e nem anteontem, porque nós estamos iniciando este subitem
No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, nós estamos no subtítulo Mistérios Ocultos aos doutos e aos prudentes. Doutos são os doutores daquela época e prudentes são aquelas pessoas que desconfiavam das coisas espirituais. Eles eram prudentes quanto à espiritualidade, tá? Então, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades. Então, na realidade, o assunto passado é com relação àqueles que têm muita inteligência, aquelas pessoas que têm muita inteligência, mas que isso não é regra para quem entenda das coisas espirituais, tá? O mesmo se dá hoje, tá? Naquela época, os muito inteligentes não entendiam, né? Não entendiam as coisas espirituais, não estavam abertos para essa compreensão, como hoje também nós vemos. Então, nós somos inteligentes, né? Aqui está dizendo assim, mais ou menos assim. Nós somos inteligentes. Como é que Deus não se esforça para nos convencer de que Ele existe, né? Aqui tá no texto, provando-lhes a sua existência. Então, nós imaginamos que aquelas pessoas daquela época, inteligentes, doutores da ciência, né? Diziam assim, e muitos hoje continuam falando assim, olha, se Deus existe, que Ele me mande um sinal. Eu quero uma prova da existência de Deus. E Deus nem liga para isso, para essa blasfêmia, né? Nem ligava naquela época e não liga hoje também. Ele sabe que está lidando com crianças, né? Com crianças imaturos, muito inteligentes, mas imaturos espiritualmente. Em outro momento eles colocam assim, se Deus existe, né? Então me mostra. Então essas pessoas queriam e querem dar uma condição, uma ordem para Deus. E nada ocorre. Nada ocorre porque Deus não precisa da criatura. Ele não tem necessidade nenhuma de nós, nenhuma das criaturas que Ele criou, né? E sim, nós, como criaturas, é que precisamos do Criador. Então, Deus tem uma linha de prioridades. Aqui no texto fica muito claro, né? Que tem uma linha de prioridades. Tanto que está escrito assim, cuidam preferentemente, né? Preferentemente, dos que procuram de boa fé e com humildade, tá? Então, Deus tem essa linha de prioridade para atender, né? Então, os espíritos que estão a serviço de Deus atendem primeiramente aqueles que procuram por Deus, aqueles que estão procurando por Deus, aqueles que estão tentando compreender Deus com todo o coração, né? Então, Deus dá prioridade de atender aqueles que o buscam, aqueles que humildemente estão à sua busca, humildemente estão pedindo para Ele apoio, pedindo para Ele ajuda. E não aqueles que o desafiam, os arrogantes, os soberbos, né? Que aqui no texto está falando dos inteligentes, mas nós já vimos que também temos pessoas simples, mas que não têm humildade, não tem um coração bom. Ele é simples, mas ele não tem um coração bom, ainda não aprendeu a conservar a humildade, a ter humildade. Então a mensagem de hoje é que não existe um caminho que leve o homem a Deus que não seja pela humildade. Então, quer entender a Deus, quer compreender as leis divinas, quer entender a realidade espiritual, primeiro você tem que ser humilde. Acredite, primeiro você tem que ser humilde. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vamos para a nossa oração, para a nossa conexão com o mundo espiritual.
Desde o início do nosso encontro, nós já estamos com essas entidades superiores ao nosso redor, próximos do nosso coração, próximos da nossa mente. Pedimos, Senhor, que sacie a nossa sede, que sacie a sede que nós temos de ter um trabalho. Sacia a nossa sede de sentirmos útil para a sociedade, sentirmos útil para a nossa família. Abra nosso caminho, Senhor, para o nosso trabalho. Fazer com que a gente consiga um trabalho que mereça, que honre com o suor do nosso rosto o serviço que vós tendes a nos oferecer. Abra esse caminho, Senhor. Tem tantas pessoas pedindo, implorando, solicitando a abertura de uma possibilidade de trabalho, de serviço, de estar presentes novamente na sociedade, estar sendo útil para com a sua família, a sua casa, se sentindo bem presente no mundo. Pedimos também, Senhor, que acalme o coração daqueles que hoje estão sofrendo pelas dores físicas e pelas dores emocionais. Pedimos, Senhor, pedimos, Jesus, que acalente esses corações que estão sofrendo de dores horríveis. Pessoas que estão com dores pelo corpo todo, né? Tem pessoas que dividem essa situação conosco, dizendo que sente dores pelo corpo todo, começando pela cabeça e concluindo com a sola dos pés. Senhor Deus, abençoa essas criaturas, fazei com que essas dores sejam acalentadas, para que elas possam ter uma qualidade de vida. Saiba também que há necessidade de você cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar das suas atividades físicas, por menor que seja, há necessidade de você ativar o seu corpo físico, ativar os seus órgãos. É a mesma coisa que nós falamos, que a oração ativa a nossa alma, o nosso coração, as nossas emoções. O exercício físico vai ativar o seu corpo, os seus órgãos, fazê-los se tornarem mais fortes, mais apropriados para o enfrentamento do dia a dia. Eu espero que você se sinta melhor ao término desse nosso encontro. Eu desejo muita paz, muito bem, muita luz na sua vida. Se você conhece alguém que precisa de oração, coloca o nome dele aqui abaixo. Ou se você é quem está necessitado de prece, também coloca seu nome. Nós vamos, com certeza, orar, reforçar a oração dessas pessoas ou das suas orações. Muito obrigada por você estar aqui conosco, muito obrigada pela sua atenção e muito obrigada por você compartilhar o nosso encontro com o endereço www.orandosemprебem.com. Eu te espero amanhã às 7h07 e faça desse encontro o seu evangelho no lar. É muito importante o relacionamento da sua casa estar sendo feito a manutenção. E uma das formas de fazer a manutenção das pessoas que residem com você é o evangelho no lar. Convide as pessoas para estar aqui conosco, estarem orando em conjunto, estarem juntos, ouvindo ou nos assistindo. Eu te espero amanhã e muito obrigada pela sua participação. Fica aqui a minha gratidão e o beijo do meu coração para o seu coração. E nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem.
Um forte abraço e um beijo. Até amanhã.